resolver esses exercícios aqui nos três laços. Bora então, vamos começar a nossa brincadeira. Vou fazer o seguinte esquema então. Então, cada exercício da apostila, eu vou resolver eles, né, utilizando cada um dos laços. Vocês vão ver que é muito parecido, né? A resolução de um com o outro fica muito similar. Eu vou resolvendo conforme for surgindo dúvidas, tiverem dificuldades, só parar, me avisar aí, chamar a minha atenção, que a gente tenta explicar de outra forma ou fazer uma nova tentativa de execução, de explicação, para a gente chegar no momento que vocês não tenham dúvida, né? Então vamos começar a nossa brincadeira. O primeiro exercício que a gente tem na nossa apostila, lá no slide 80, ele fala para fazer o famoso exercício clássico, que é para montar uma tabuada, né? Então, apresentar os resultados de uma tabuada de um número qualquer. Você vai pedir para o usuário informar o número, e aí você deve de montar a tabuada naquele formatinho padrão. O número que você vai ter da tabuada, por exemplo, aqui é a tabuada do 2, vai multiplicar 2 vezes 0, igual a 0, 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, assim por diante até chegar no 2 vezes 10 igual a 20. Então, é essa a ideia da montagem e da saída. Então, eu preciso fazer a solicitação para o usuário. Vamos começar a brincadeira para montar isso daqui. Vamos utilizar o primeiro dos laços. Lembrando, né, os laços que a gente já viu. Eu deixei aberto aqui os exemplos que a gente tinha trabalhado. A gente trabalhou com o laço while, o nosso primeiro laço. Ele é um laço condicional. Então, ele trabalha em cima de uma condição. A repetição ocorre baseada em uma condição. Lembrando que a tradução do nome while, né, while, é enquanto. Então, enquanto essa condição daqui for verdadeira, ele repete o que tiver no bloco dele. Então, ele vai fazer a repetição disso daqui enquanto a condição dele for verdadeira. Então, por isso que ele é chamado de laço condicional, porque ele repete enquanto uma determinada condição é verdadeira. A gente tem também o outro laço, que é o do while, ele é o irmão, né, quase siamês do while. A diferença dele para o mesmo exercício, né, só para a gente ver, a diferença dele, ele tem lá a estrutura do, e aí você executa o que você precisa, aí depois, no final, você faz o while e o seu teste. Então, o do, a tradução é faça essas instruções, enquanto essa condição for verdadeira. Então, é faça enquanto for verdadeiro. Ele vai ficar repetindo isso aqui enquanto for verdadeiro. A diferença entre o laço while e o laço do while. O laço while, ele pode nunca ser executado. Então, se você puder imaginar aqui que, ao invés de atribuir um direto, eu estivesse pedindo para o usuário, olha, usuário, entre com um valor numérico aí para a gente começar a nossa contagem até 10. Aí o cara entra com 15. 15 é maior, então você não vai conseguir contar de 15 para 10, porque o 15 já passou do 10, se a tua contagem é até 10, né? Já no caso do while, ele vai ter garantido pelo menos uma execução. Então, a grande diferença entre os dois laços condicionais, o laço while e o laço do while, é que no do while você tem garantido pelo menos uma execução. Então, ele vai executar isso daqui pelo menos uma vez. Então, isso daí é uma estrutura bem interessante. Eu acho que foi o Shen que falou comigo, ele mostrou um código para validação. Ele utilizou um do while. Perfeito! Normalmente fica muito bacana utilizar o do while para a gente fazer validação de valores. Por que que fica interessante? Porque eu peço para o usuário digitar, então eu dou uma mensagem lá para o usuário e eu faço a leitura logo embaixo. E aí eu coloco uma condição de repetição para isso daqui. Então, fica preso enquanto o usuário não digitar um valor que seja válido. Então, essa daí é uma pegada bem interessante. Vale muito a pena utilizar um do while para isso. Posso fazer com um while? Pode fazer sem problema nenhum. Só que, qual que é a diferença? Que
que você tem que dar um valor para ele entrar dentro do laço para executar a primeira vez, senão você vai ter que ele não entra dentro do laço, né? Então vai ter um problema aí de nunca executar a pergunta do valor da variável. São esses assim detalhes bem pequenininhos que acabam, né, fazendo a diferenciação de quando você deve de utilizar um e quando você deve de utilizar o outro. Por último, a gente tem um laço for. O laço for ele é bem bacana, ele é tudo em um, né? Ele fica tudo dentro dele. O for normalmente a tradução dele é para, né? Então, para um número começando um determinado valor, indo até tal valor, sendo incrementado ou decrementado, portanto. Então, ele faz tudo na expressão da escrita do próprio comando, né? Ele faz toda essa característica numa linha só. Tudo que você consegue fazer com while, você faz com for, tudo que você faz com for, você faz com while também. Não tem problema. O do while, eu sempre falo que o while e o do while podem ser considerados irmãos. O for é o primo. Ele é um laço também. Está na mesma família, mas ele é um pouco mais diferentão na sua estrutura, né? Seja bem-vindo, Wanderson. Muito bem-vindo. Estou anotando, né? Tá anotado, viu? Só para você ficar esperto que eu tô de olho. Tá anotado aqui, anotei. Já tá anotado. Aí o que acontece? Esses laços aqui a gente pode utilizar qualquer um deles para resolver os problemas. Nosso problema, então, é para fazer uma tabuada, mas eu tenho que pedir para o usuário entrar com um valor. Vamos então pegar e fazer essa entrada de valor. Vamos começar lá com um novo programa em Java. Esse cara aqui é o exercício A do slide 80. Então, exercício A 80. E a gente vai fazer ele com o while primeiro. Então, só para a gente começar a nossa brincadeira, vamos resolver esse exercício daqui. O exercício A, vamos fazer 80, exercício A. Que aí eu faço todos de um jeito. Só para a gente ver, então, como que ficaria, né? Vamos começar a nossa brincadeira aqui. Primeira coisa, a gente vai precisar pedir para o usuário. Se a gente vai pedir para o usuário alguma coisa, a gente tem que fazer o import do java.util.scanner. Então, a gente fez o import dele. Depois, o que a gente precisa? Eu preciso criar um scanner para que eu possa utilizar para ler. Então, vou criar um scanner. Scanner leia igual a new scanner, e aí eu escaneio a entrada do sistema, system.in. Feito aí o nosso scanner. Beleza, agora eu preciso ter algumas informações. Eu vou ter algumas variáveis que a gente vai ter que ler. Eu quero saber qual que é a tabuada que o usuário vai querer que eu execute, né? Então, eu vou ler aqui, int tabuada. E essa variável tabuada, eu vou iniciar ela com zero para dar um valor inicial, não tem obrigatoriedade de iniciá-la com zero, mas está lá, a gente vai ler, então não tem problema. Agora, vamos fazer o seguinte, eu quero pedir para o usuário, né? Então, system.out.print, porque eu quero escrever e ler na frente. Se você quiser na linha de baixo, ln, né? Então, eu vou pedir para o usuário, entre com a tabuada. E agora eu vou ler o valor da tabuada. Tabuada é igual a nosso objeto de leitura, leia, o seu método de entrada de um inteiro, esperando que o próximo valor seja inteiro, é next int. Ele aguarda que o próximo valor seja um inteiro. Legal, até aqui a gente está pedindo para ele informar um valor e a gente leu esse valor informado. Perfeito. Próximo passo, eu preciso fazer um laço que vá de 0 até 10. Então, a gente precisa criar um laço que vá de 0 até 10. Por quê? Porque as tabuadas que a gente vai montar, né, a tabuadinha que a gente vai montar,
ela é um número vezes 0, número vezes 1, número vezes 2, número vezes 3, até o número da tabuada vezes 10. E é isso daí que a gente vai querer. Então, vamos utilizar o while. While alguma coisa, e aí tem a estrutura dele. Para que eu possa fazer o controle de alguma coisa, eu preciso de uma variável para utilizar. Lembra quais são as 3 coisas que um laço precisa ter? Um laço, sendo ele o while, do while ou for, ele precisa ter uma variável para ser inicializada, a gente precisa de uma inicialização, a gente precisa de um teste lógico para manter a repetição e a gente precisa de um incremento ou decremento, né? Alguma forma de romper o nosso ciclo de repetição. Normalmente a gente fala de estourar o laço ou de romper o laço. Então, eu preciso de uma variável. Eu vou criar uma variável n. Então, eu vou declarar aqui em cima para ficar tudo junto, né? Int n, e aí eu vou dar o valor inicial aqui, ó. O n começa com 0. Então, aqui em cima, eu fiz a minha inicialização. Inicializei a minha variável. Minha variável está iniciada aqui com 0. Ok, ela já foi iniciada com 0. Qual que é a minha condição? Que o n seja menor ou igual a 10. Enquanto o n for menor ou igual a 10, eu vou repetir o meu processo. E logo dentro do laço, eu preciso do terceiro item necessário, que é fazer com que essa condição, um momento, deixe de ser verdadeira, que ela rompa esse laço, que ela estoure o laço, que ela finde a repetição. Então, eu vou fazer aqui n mais mais. Então, em algum momento, ele vai fazer lá, o n começa com 0. 0 é menor ou igual a 10? É. Então, ele repete. N mais 1 passou a ser 1. 1 menor ou igual a 10, repete. Soma mais 1, 2. 2 menor ou igual a 10, repete. E ele vai fazendo. Quando chegar lá no 9, ele vai fazer mais uma vez, vai somar para 10. 10 é igual a 10, repete. Ele soma mais uma vez, vira 11. 11 não é nem menor e nem igual a 10. E aí ele vai deixar de fazer essa repetição. Só para a gente ver a repetição acontecendo, vou fazer aqui um system.out. Opa! Print ln, e eu quero imprimir aqui dentro o próprio n, só para a gente ver o que vai acontecer. Então, o nosso programa está desta forma, né? Eu tenho aqui o meu scanner, para isso a gente importou o Java Util Scanner, declarei 2 variáveis, uma para saber qual que é a tabuada que a gente quer e outra para ir de 0 até 10. Então, a gente tem essas duas daqui. Mandei uma mensagem para o usuário, pedi a leitura de um valor inteiro, guardei esse valor dentro da nossa variável e a gente montou um laço aonde ele tem a inicialização, tem a condição e ele tem o incremento. E ele vai fazer a impressão. É isso daqui que ele vai repetir. Compilando o nosso programa, bonitinho, compilado com sucesso, rodando o nosso programa. Vamos aumentar esse cara. Entre com a tabuada, vou colocar lá do 2. Ele vai fazer aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada diferente do que a gente viu na aula passada. A única coisa que diferenciou agora é que, antes de fazer a contagem, a gente fazia a contagem, a impressão de 1 até 10, a gente faz de 0 até 10. E antes de fazer essa, né, exibição de 0 a 10, a gente pede para entrar com um valor. Beleza, a gente tem o valor 2. Feita a nossa brincadeira aí, tá tudo bonitinho. Agora, eu preciso utilizar esse valor que eu li de alguma forma, né? Aqui eu imprimi o 2. Só para lembrar, vou colocar aqui em forma de comentário, a gente vai querer que seja aqui 2 vezes, por exemplo, 0 igual a 0. E aí, o que é cada uma dessas coisas daqui, né? Bem, esse 2 é a minha tabuada. Então, aqui é a minha tabuada. E aí, depois, a gente vai ter aqui um caractere que vai ser o x, para representar o sinal de vezes, e a gente vai ter depois algo que vai ser 0, que vai ser 1, que vai ser 2. Peraí, a gente já tem, né? É o nosso n. A gente vai ter um caractere igual, e aí a gente vai ter aqui uma conta. Qual que é a nossa conta? É a tabuada vezes
o nosso N. É isso daí que a gente vai ter montado, né? Então, a gente vai precisar fazer exatamente para ter essa saída, a gente vai precisar fazer esse esquema. Então, não é somente o N, é tabuada vezes N igual tabuada vezes N. Só que esse cara daqui, ele é um caractere, então ele vai ter que ser delimitado entre aspas. O igual é outro caractere, ele tem que ser delimitado entre aspas, mas não é só ele, né? É esse espaço, o X e o outro espaço. O espaço, o igual e o outro espaço. Tem que lembrar disso daí, viu? Porque o espaço faz parte. Se você quiser colocar o espaço, claro, né? Então vamos fazer aqui a impressão. Eu quero imprimir tabuada, e aí eu quero fazer aqui a colocação de um espaço do X e depois eu quero juntar com outro N. Vamos fazer essa impressão primeiro aqui para ver. Então, eu estou colocando a tabuada, colocando espaço, X espaço e o N. Compilou, rodou, vamos aumentar para todo mundo enxergar. Novamente, vou insistir na tabuada do 2, e olha lá que legal, ele já ficou 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, até o 2 vezes 10. Agora, falta eu terminar isso daqui. Vou tirar um pouquinho o zoom para que a gente possa enxergar ainda na mesma tela, né? Eu preciso colocar agora o igual. Então, eu tenho que concatenar uma string. É espaço igual espaço. E agora, eu preciso colocar uma conta aqui. Essa conta é justamente tabuada vezes n. Então, eu preciso fazer aqui a tabuada, vou colocar entre parênteses, tabuada vezes n. E aí a gente tem aqui uma multiplicação. Eu vou colocar alguns espaços somente para vocês poderem enxergar que tem esses parênteses e não se confundirem aí de casa. Então, vou dar um Enter aqui, só para que você possa visualizar isso aqui embaixo, né? Vai ficar aqui, mas pode escrever na mesma linha sem problema nenhum. Feito isso, compilou o nosso programa, rodou. Vamos lá aumentar esse cara. Tabuada do 2, que é o nosso exemplo. E olha lá que bonitinho o nosso exemplo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aí vai continuando, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, até o 2 vezes 10, que é o 20. E aí, ó, que belezinha. A gente conseguiu montar a nossa tabuada utilizando um laço de repetição while. Bem tranquilo. Então, o que, que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que a gente precisa inicializar uma variável. Essa variável daí vai ser utilizada no controle da repetição, na nossa condição lógica, e ela precisa ser incrementada ou decrementada. Então, ou a gente soma, se subtrai, faz alguma coisa para que isso daqui, em algum momento, deixe de ser verdade. E aí está a nossa brincadeira, né? A gente precisava isso daqui, a gente foi identificando que o 2, na verdade, estava armazenado dentro da nossa variável tabuada. O n é a nossa variável que vai de 0 a 10, então esse 0 começa aqui 0, depois 1, depois 2, então a gente vê essa modificação. Isso daqui é um valor calculado, então a gente colocou uma fórmula para esse cálculo. E esses espaços x, espaço, espaço igual espaço, é uma cadeia de caracteres que a gente precisa escrever. Então a gente escreve ela aqui, escreve a outra cadeia de caracteres aqui. E a gente junta tudo isso daí, e no final, essa junção faz com que saia tudo bonitinho na linha. Pode deixar aqui na frente, só novamente insistindo, eu só quebrei de linha ali no mais, para que você possa enxergar na mesma tela aqui, tá bom? Agora, vem a grande característica que todo mundo quer saber. E se eu mudar esse laço de while para do while, o que, que influencia? Eu vou falar para você que é nada, só é mudar as coisas de lugar. Tanto é que eu vou fazer isso daqui, ó, para você perceber que realmente é muito igual. Eu vou fazer um arquivo, salvar como, e aí eu vou mudar de while para do while, o nome do arquivo nosso, do while, tá lá. Salvei, só atualizar aqui. Beleza. Olha só agora, a gente precisa trocar esse cara de while para do while. Você vai pegar a sua condição que está em cima, isso daqui vai ficar um do. Ela vai vir aqui para baixo. E aí depois tem um ponto e vírgula.
Aí você fala, nossa, é só isso? Pior que é. Porque aí você compila, você roda, aí você vai olhar lá a execução. Vou novamente insistir na do 2 para ficar tudo exatamente igual. 2. E aí ele vai de 0 até 10. Então, de 0 até 10. E aí ele vai fazendo as multiplicações. Belezinha, funciona da mesma forma. Então, só abrindo aqui para a gente poder comparar. Esse daqui é o com while, né? Você tem lá, o while fica na parte de cima. O do while é do e o while fica na parte de baixo. É o que mudou realmente. Não tem muito mais do que fazer. A única característica que modifica, que realmente a gente tem que é diferenciada, é que você está garantindo no do while pelo menos uma execução. Então é somente isso daí. É a única diferença. Mas nesse caso a gente sabe que vai funcionar e ele vai fazer essa repetição. Agora a gente vai fazer para o laço for. Então, lembrando como que é a estrutura do for, né? Só voltando na apostila, o for tá depois, né? Do while, mais exercícios, laço for. O laço for, então ele tem um parâmetro, ponto e vírgula, segundo parâmetro, ponto e vírgula, o terceiro parâmetro. A primeira caselinha, né? Eu gostei do termo que o meu orientador usa, né? É caselinha. A primeira casinha, a caselinha aqui, o parâmetro 1, é a inicialização, é o valor inicial que eu dou para minha variável. A segunda é a condição, é literalmente o valor, a condição lógica que vai manter a repetição disso daqui. E o terceiro parâmetro é o incremento ou decremento. E depois a gente coloca o que a gente quer que repita aqui entre as chaves. Então, essa é a estrutura do for. Vamos ver como que a gente poderia implementar o for, então. Novamente, eu vou pegar o nosso arquivo inicial que a gente tinha feito com o while, vou lá fazer arquivo, salvar como. Não é mais o while, é for, mesma coisinha, salvando. Vou só alterar aqui os nomes. Beleza. Como que é o laço for? O laço for, ele tem aqui não escrito mais while, ele tem escrito for. E ele tem alguma coisa que é a tal da inicialização. Então quer dizer que eu posso pegar isso daqui e passar aqui para dentro? Posso, incluindo a declaração? Pode. Então eu fiz aqui declarando uma variável n começando em 0 até o n ser menor ou igual a 10, e eu vou fazer agora o incremento aqui dentro. Então, o incremento, ele vai sair dali de baixo e vai ser aqui. Só para a gente ver, eu vou apagar essas linhas para você visualizar que fica bem curtinho, né? Fica tudo numa linhazinha só. E olha lá como é que fica. Fica tudo numa linha só. Então, o nosso for fica bem pequenininho. Ele fica bem conciso. E aí vem algumas coisas que a gente precisa lembrar quando da utilização do for. Essa variável, ela está sendo declarada dentro do laço. Aula passada, desculpa, não lembro quem falou, mas falou matando a pau, né? Muito bem. É uma questão de escopo. O escopo é aonde eu enxergo, aonde essa variável vive, né? De onde até onde. Essa variável que está sendo declarada dentro do for, ela vive, ela existe dentro do for. Fora do for, ela morre. Então, ela deixa de existir. E aí, a gente tem uma ferramenta que roda quando o Java está sendo executado, chamado Garbage Collector, que é o coletor de lixo. Então, o coletor de lixo, ele vai coletar essas variáveis que estão na memória, que não estão mais sendo utilizadas, e ele já tira ela da memória para liberar espaço. Então, é uma ferramenta muito importante que roda, e aí fala assim, como que você mexe com ela? Você não mexe, deixa que ela faz sozinha o trabalho dela. Muita gente trabalhou muito para ela funcionar bem, e ela funciona realmente muito bem. Então, ela faz a retirada da memória dessa variável logo depois que passa o cursor, né, de execução, ele passar dessa chave daqui. Ele passou, lembrando que eu estou aqui, ó, a última chavezinha, né? Passou daqui, foi para a linha de baixo, a variável n não existe mais. Aí vem uma questão. Quando você deve de fazer isso e quando você não deve de fazer isso? Se você precisar usar o valor de n
depois do for ou antes do for, né? Então, se você precisar utilizar o valor do n fora do laço for, ele não pode ser declarado dentro. Você tem que declarar ele lá no começo, né? Organizado, a gente sabe que a nossa declaração de variável pode ser em qualquer lugar, mas preferencialmente você declara tudo no topo. Então, você declararia ele aqui em cima, junto com a variável tabuada. Se você não vai utilizar essa variável fora, você pode, é poder, né? Não é obrigação, não é deve, você não tem que declarar aqui dentro. Então, eu poderia muito bem vir aqui e falar assim: eu quero declarar essa variável aqui fora. Então, a gente vai voltar com ela lá para fora. Beleza. E aqui eu não declaro ela de novo. Porque se eu deixar esse int aqui, ele vai estar declarando n. Na hora que você compila, dá erro. E aí ele fala para você: olha, a variável n já foi declarada. E aí você não pode redeclarar essa variável dentro do método main. Você não pode fazer isso daí. Então aqui você tira a declaração, então tira o int, que está fazendo a declaração da variável, e aí na hora que você compila, prontinho, não tem mais erro. Agora a variável está sendo inicializada novamente com zero, eu estou reatribuindo zero para ela, eu estou garantindo que o valor aqui seja zero. Você pode começar aqui com qualquer valor, sei lá, 10, ela vai começar aqui com zero. Vou colocar aqui 100, não tem problema. Ah, não vai entrar? Vai, porque quando ele chegar aqui, ele vai atribuir zero para o n. O n, nesse momento, passou a valer zero. E aí ele vai fazer a contagem até esse cara daqui deixar de ser verdadeiro. Então, é um esquema interessante da utilização aí do for. Pode ser de qualquer uma das formas, né? Então, novamente, vou voltar aqui, vou deixar a declaração do n aqui dentro, só para a gente ver ele aqui dentro. Fica bem pequenininho, você declarou ele dentro do for, essa variável n só vai existir aqui dentro. Fora desse laço, não existe mais. Então, essa daí é a nossa brincadeira, executando o laço for, para a gente ver, né? Vou novamente entrar com o valor 2, e olha lá que bonitinho, ele gera, sim, a nossa tabuada, né, do 2, que vai do zero, multiplicando por zero até multiplicação por 10, e ele vai mostrando o produto disso daí. Bonitinho, perfeitinho, sem dor de cabeça. Eu estou executando, estou fazendo cada um dos exercícios nos 3 laços. Por quê? Para você aprender a utilizar os 3 laços e enxergar. Depois, lista de exercício. Você usa o que você achar que seja melhor para você. A minha única, né, preocupação, você tem que ler um laço while e entender. Ler um laço do while e entender. Ler um laço for e entender. Agora, qual você vai optar por utilizar é muito uma questão de feeling, né? Sentimento. É sua. Eu não obrigo ninguém a fazer nada em nenhum tipo de laço. Acaba que você começa a perceber que alguns laços são. Parece que eles se encaixam melhor, né? Eles vêm e tem um encaixe muito suave com algumas situações. E aí você acaba utilizando, que nem foi o caso aí que eu comentei com o Shein, né? Que ele mandou lá, que ele utilizou do while para fazer validação de entrada de valor. Eu concordo imensamente, fazer validação de valor é com do while. Fica muito bom fazer isso daí. Quando eu faço uma contagem, e é uma contagem finita, né? Conte de tanto a tanto, eu uso for. Eu, Cristóvão, uso for. Então, quando é para validar um valor de entrada, eu uso do while. Quando é para fazer alguma coisa de contagem, eu uso do while. Quando é algum outro teste, eu uso o while. Então, cada um vai para um momento, né? Você acaba sentindo isso daí e acaba criando um esquema mais favorável de utilização de uma estrutura a outra em um determinado momento. Mas você pode utilizar qualquer uma das estruturas para resolver o teu problema, beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pequena Diga, dúvida. Luiz. Pois não. Ali no System Out Print LN, lá no final, que o senhor colocou tabuada vezes N dentro de parênteses, é só uma boa prática ou tem algum motivo? Porque ele fora do parênteses funciona também. Sim, não tem problema, porque o que acontece? A concatenação ela é executada depois da multiplicação, então ele vai executar isso aqui primeiro. Eu coloco parênteses para você ver que isso aqui tem que ser resolvido primeiro. Você está vendo que tem a resolução disso daqui primeiro. Porque pode acontecer, aqui é um caso muito
específico, é uma multiplicação. Mas e se fosse uma soma? O que iria acontecer de saída? Desse jeito aqui, vamos fazer aqui com uma soma. Sei que não é tabuada, mas só para mostrar, para responder o que você perguntou, né? Olha lá, vou entrar com a tabuada do 2 e ele vai fazer a soma, né? 2 mais 0, 2 mais 3, tudo bonitinho. E se eu não tivesse os parênteses aqui? Muda alguma coisa? A gente tira o parênteses e testa. Eu acho que a melhor forma de descobrir é testando, né? 2. E aí você tem lá 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, até 210. Olha que loucura. E aí o que que acontece? Eu acho uma boa prática você se forçar a utilizar algumas coisas para evitar problema. Você não precisaria, né, usar o parêntese se fosse aqui o asterisco, né? Numa boa. Mas se for um mais, você precisa, porque o mais ele vai entender concatenação, ele vai gerar uma string, essa string daqui vai ser concatenada com isso, depois concatenada com isso, e toda vez que você tiver um mais aqui, ele vai resolvendo. Isso daqui vai ser concatenado, vai virar uma string. Tabuada vale 2, então vai ficar igual a 2, né? Aí vai ficar lá 2 vezes 0 igual a 2. E aí ele vai colocar o n depois. Quanto que vale o n? 0. Então vai ficar igual a 20. Né? É essa a ideia que vai acontecer. Na multiplicação não gera esse problema, porque a multiplicação é resolvida primeiro. Para que não ocorra nenhuma dor de cabeça, eu costumo seguir algumas regrinhas. Então eu já coloco parênteses, porque se eu tiver que fazer uma soma, uma multiplicação, uma divisão, não me importo. Vai resolver isso daqui primeiro. Então é uma regra de boa prática minha que eu costumo adotar para que ninguém erre. É manha de professor, manja. Já faz assim que você nunca vai errar. É isso que eu recomendo. Se não quiser usar, não tem problema. Assim como, por exemplo, né, só para deixar bem claro, quando eu tenho apenas uma instrução, eu não preciso do abre bloco, né? Então não preciso abrir chave e fechar chave. Eu poderia muito bem tirar isso daqui e aí você vai executar novamente. E aí você vai falar assim: funciona? Olha lá que bonitinho, funciona. Exatamente igual. Por quê? Porque só tem uma instrução dentro do laço. E aí não tem problema, ele repete. Mas eu evito falar isso porque aí você vai, sei lá, e agora você falou para mim assim: além disso, eu quero imprimir alguma coisa, então quero fazer mais alguma coisa aqui na frente. Pronto. Esse alguma coisa não está dentro do laço, ele está fora. Então ele não vai repetir, ele vai ser executado apenas uma vez. Então, por isso, eu acho que é muito bom já se acostumar a colocar as chaves sempre para você não ter dor de cabeça. Eu uso parênteses pelo mesmo motivo. Certo, professor. Obrigado, hein? Imagina. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Beleza? Podemos, então, ir para o próximo. Deixa eu só compilar para ter a versão atualizada para vocês. Então, a gente viu como funciona o for. A gente pode, já tinha falado na aula passada, não colocar um desses parâmetros. Mas não colocar é uma opção sua. O ponto e vírgula que você tem que colocar duas vezes aqui dentro é uma obrigação, faz parte da estrutura do for. Então, o for, ele vai ser for, abre parênteses, ponto e vírgula, fecha parênteses. Ele precisa disso daí. Então, lembre-se que você pode não utilizar a inicialização dentro, pode não utilizar a condição dentro, pode não utilizar o incremento dentro. 1, 2, os 3, você escolhe. Você pode, mas os ponto e vírgula dentro precisam ser colocados. Lembrando, são 2. Então fica uma casinha, ponto e vírgula, outra casinha, ponto e vírgula, a outra casinha. Se eu não falei casinha demais, né? É para ter 3 coisas, 2 ponto e vírgula, beleza? Bora então ver o próximo exercício. O próximo exercício, lá no slide 80. É para apresentar o total da soma dos 100 primeiros números inteiros. Então, esse aqui é bem tranquilinho também. A soma dos 100 primeiros números inteiros vai dar 5.050, né? Então, a gente tem que fazer a soma e tem que dar 5.050 como valor. Então, bora fazer esse cara daqui. Vamos fazer o mesmo processo. Eu vou começar aqui um programa novo. Esse programa novo
Cadê? Passos. Vai ser a letra B feita em while. B feita em while. Depois a gente faz nas outras estruturas. Então, letra B, vamos desenvolver ele em while. Esse cara, ele não pede para você fazer nenhuma entrada, né? Então, eu não preciso colocar fazer o import do scanner. Então, tá tudo certo, sem precisar fazer o import do scanner. Ele pede, então, para gerar os números de 1 a 100. Vamos gerar os números de 1 a 100 para a gente ver, né? Como que a gente poderia gerar? Eu vou fazer aqui com while. Então, int, número, começando em 1. Por quê? Porque é de 1 a 100 que eu quero. Então, a gente fez aqui a inicialização. Agora, eu preciso fazer a minha condição. While. E aí, eu vou colocar a minha condição. O meu número tem que ficar sendo repetido até enquanto, né? Enquanto ele seja menor ou igual a 100. Belezinha, enquanto ele for menor ou igual a 100, ele vai repetir. E como que eu vou garantir que isso daqui vai parar de repetir? Vou fazer número mais. Lembrando, então, nós tivemos aqui uma inicialização, um teste e um incremento. Eu vou imprimir os números para que a gente possa ver eles sendo impressos bonitinhos aqui, né? Só para a gente ter certeza que todos estão funcionando. System.out.print. Não vou usar ln, porque senão ele vai correr. Eu quero imprimir na mesma linha, eu quero imprimir aqui número. E eu vou colocar um espaço para que eles não fiquem coladinhos. Então, vou imprimir número e um espacinho. Beleza? É isso daí. Vou fazer essa estrutura para a gente ver. Compilando e executando, ele gerou os números de 1 até 100. Beleza, então ele gerou todos os números de 1 até 100, que era o objetivo. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, na verdade, fazer a soma. Eu vou mostrar com maisinho aqui, né? Olha lá. A soma dos números de 1 até 100. Então, eu preciso fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, até chegar lá no mais 100. Então, é isso daí que eu preciso fazer. Então, essa soma daí, como que eu vou poder executar? Bem, eu preciso pegar o primeiro número, 1. Aí eu guardei ele de alguma forma. Aí, quando ele gerar o segundo número, que é 2, eu preciso falar o 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Aí eu vou para o próximo número, 3. 3 mais 3, 6. Vou para o próximo número, 4. 6 mais 4, 10. E aí eu vou fazendo esse processo. Então, eu preciso usar uma técnica de acumulação, né? Eu preciso acumular um valor. Então, vamos ter que declarar uma variável para fazer o processo de acumulação. Então, eu vou declarar aqui uma variável chamada soma. Essa variável vai começar com 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, soma vai ser igual à própria soma mais o número. Então, isso daqui, o soma vai ser igual a soma mais o número, a gente tem uma forma mais contraída de escrever. Não é necessário, se você quiser só manter isso aqui, tá certíssimo, não tem problema nenhum. Vou deixar aqui como comentário e vou fazer na linha de baixo. Você pode falar que soma vai ser mais igual a número. E é exatamente a mesma coisa. Então, soma mais igual a número quer dizer que a soma recebe a soma mais o valor que tiver no número também. E ele acumula novamente aqui para dentro, né? Então, é essa a ideia. Vou fazer o seguinte, agora, para a gente ver isso daqui acontecendo, eu não quero mais imprimir o número. Eu quero mostrar para você como que está ficando aqui a soma. Então, eu vou imprimir agora a soma. E eu vou usar um ln para você ver como que ele vai crescendo, né? Então, aqui eu vou imprimir a soma. Vamos ver o que vai acontecer. Compilou, rodou, olha só que legal. Ele começa lá com 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21 e assim por diante, né? Ele vai fazendo o processo todo, ele está acumulando todos os valores. Então, ele está mostrando como que a soma está acontecendo aqui.
até chegar lá no final, que quando a gente somar tudo, tinha que dar 5.050, como eu tinha falado para vocês. Então, a soma dos 100 primeiros números, você divide por 2, né? Isso faz... Tem lá, eu esqueci a formulazinha. Eu pensei nela e calculei o número e eu esqueci. E olha que eu não tive Covid, né? Já tô ficando com a memória. Já imaginou se eu tiver aí, pronto, não vou lembrar nem o nome, né? Tem a formulazinha que você vai fazer lá, são 101 vezes 50, né? A quantidade mais 1 vezes a metade, né? Então, você vai fazer isso daí e você vai chegar no valor que você tem aqui, que é o 5.050. Então, é 50 vezes 101. Tá aí, a fórmula funciona muito bem. Então, legal, a gente consegue ver que a soma chega lá no final bonitinho. Se você não quiser ver tudo isso daí sendo printado na tela, né? Você pode pegar esse cara, né? E colocar ele aqui para o final, depois do laço. Então, o que você tem aqui, na verdade, vai ser essa ideia de escrita, né? Você vai fazer aqui o acúmulo do número, vai incrementar ele, e aí depois, ao final, você imprime. Se você rodar o teu programa, você só vai ter como saída o 5.050, que é a resposta que a gente estava esperando. Então, também pode ser dentro do laço ou fora do laço. Dentro do laço você vai vendo crescendo, e fora do laço você só vê o resultado. Fazendo esse cara daqui agora se transformar num do while, né? Vamos ver lá como que faz para transformar ele num do while. Então, para transformar ele num do while, mudei o nome. Você vai trocar a ordem, né? Esse cara daqui que estava em cima, ele vai vir aqui para baixo. Então, ele vai vir para baixo, ponto e vírgula. E aqui você vai ter o do. Tá fazendo aí a nossa brincadeirinha de fazer a contagem, né? Abre aqui. Olha aí que legal. Mais uma coisa, né? Já que eu estou incrementando aqui, eu poderia incrementar esse cara aqui em cima. Então, eu poderia fazer isso daqui, soma mais igual a número mais mais? Poderia, funciona perfeitamente. Lembrando da precedência dos operadores, né? Ele vai fazer esse cara, e quando a gente está falando de incremento pós-fixado, primeiro ele vai utilizar o valor que está na variável para depois incrementar. Então, ele vai fazer a soma com o número e depois incrementa o número. Então, a precedência vai ocorrer dessa forma daí, beleza? E isso daqui ainda mostra uma outra coisa bem interessante. Como esse cara só é uma linha, eu também não precisaria ter o abre e fecha chave. Eu poderia fazer somente isso daqui. Então, você poderia fazer do soma mais igual número mais mais, ponto e vírgula, while número menor igual a 100, ponto e vírgula. Então, esse cara também, compilando, rodando, ele vai gerar o valor 5.050 para você. Só para lembrar, não é obrigatório, quando você tem apenas um comando no bloco, colocar abre e fecha chave. Só para quando você tem mais de um, para entender que isso ficará dentro do laço. Se a gente quiser transformar isso daqui num laço for, né? Para transformar no laço for. Para transformar no laço for, você pode fazer o esquema lá que a gente viu, né? Faz for. Vou colocar aqui a chave. Número está começando com 1. Eu vou então aproveitar que ele já foi declarado, vou colocar um ponto e vírgula e fazer isso daqui. E como eu estou incrementando ali dentro, eu vou fazer dessa forma, só para mostrar uma forma diferente do for. Eu poderia colocar o número mais mais aqui dentro, nesse espacinho, né? E eu poderia colocar número igual a 1 aqui dentro, também declarando se fosse o caso. Mas não o fiz. Então, posso não colocar, ele tem essa possibilidade. Se a gente compilar esse cara daqui e rodar, 5.050 de resposta também. Então, funciona igual. Não é obrigatório fazer desse jeito. Se você quisesse, ainda poderia tirar as chaves daqui, né? Ah, eu não quero colocar as chaves aqui, você pode omitir isso. Então, ainda ficaria dessa forma.
Então, é possível fazer isso daqui sem problema nenhum, ainda gerando o mesmo resultado, né? Não vai ter problema de geração de resultado diferente. Tá aí só para mostrar as possibilidades. Se você me perguntar como eu faria, eu colocaria a chave do bloco, eu sempre coloco. Qualquer programa que você veja meu sendo feito, daqui para frente vai ter. Eu evito não utilizar, justamente para não esquecer de qualquer coisa. E eu acho que eu teria feito tudo dentro aqui do for mesmo, colocado a declaração do número 1 aqui, né? Do número igual a 1 aqui dentro e o incremento ali também. Tinha feito tudo junto. Mas é Cristóvão programando, né? Lembre-se que eu tenho muitos anos e eu tenho mais vícios do que qualquer outra pessoa. Sou cheio de toques. Então, que eu tenho algumas coisinhas que eu sempre faço, justamente para não errar. Tá aí alguns exemplos. Dúvidas? 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 Não? Eu sei que agora fica mais lento aí tirar o mudo do microfone, né? Mas qualquer coisa pode perguntar em qualquer momento, sem problema nenhum. Continuando a nossa brincadeira, a gente tem lá apresentar no final o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 a 500. Então, para mostrar a soma dos pares de 1 até 500. Legal. Vamos começar um programinha novo. Um programa novo. Vamos salvar esse cara daqui. É a letra C. Então, letra C. C feito com while. Tá aí. Ele não pede entrada de nada, então não vou colocar um scanner para isso. Começando a nossa brincadeira, novamente, a gente vai trabalhar com while, então a gente vai declarar aqui, a gente tem que ir de 1 até 500. Então, número começando em 1, e ele quer saber a soma, vou colocar aqui soma pares, né? Só para ficar bem específico o que é essa soma daqui. Começando com 0 também. A gente vai fazer uma condição, while, enquanto o número for menor ou igual a 500. Aí a gente vai fazer o nosso incremento. E aí vai vir algumas possibilidades. Calma, não fiquem estressados, eu vou mostrar as possibilidades diferentes, né? Número sendo incrementado de 1 em 1. Então, eu poderia fazer isso daqui. E aí, o que acontece? Na hora que a gente fizer passar por todo esse laço, eu vou mostrar essa soma, né? Então, system.out.println, e eu quero mostrar essa soma dos números pares. Tá aí, soma de pares. Como que a gente pode fazer essa soma, né? Então, primeira coisa, eu preciso descobrir se o número que eu estou gerando ali, se ele é par. Então, posso fazer um if, e aí eu estou utilizando o if já para mostrar a junção de duas estruturas, né? Então, agora eu vou fazer aqui. Se o número, porcentagem, 2, for igual a 0, ou seja, se eu dividir esse número por 2 e o resto da divisão for igual a 0, ou seja, se der exato, quer dizer que ele é par. Então, tá aí, a gente vai fazer soma, pares, vai ser igual ao valor que estava na soma pares, mais o número. Então, vou colocar já o mais igual número. Beleza? Depois que ele passou pelo if, independente se é par ou não, ele vai incrementar esse número. E aí, ao final, a gente vai descobrir qual que é esse valor aqui de somar os números pares de 1 a 500. Compilando esse cara, você vai ter aí como resposta 62.750, que é a nossa resposta. Eu vou fazer uma forminha diferente em outros. Sem problema, se ele conseguir voltar, ele sempre será muito bem-vindo. Obrigado por avisar. Valeu, Brenda.
Agora, vamos ver. Eu vou fazer agora, para não mexer nesse daqui, eu vou fazer com o do while, né? Só para a gente ver aí algumas possibilidades diferentes. Então, arquivo salvar como, esse cara agora eu vou fazer ele sendo implementado como do while. Belezinha. Implementação. Esse cara aqui fica do, esse carinha vem para baixo aqui. E aí você coloca um ponto e vírgula. Perfeito. Aí eu falo para vocês, pode ser feito dessa forma, com if? Pode. Mas você também poderia fazer de outras formas. Se você começasse esse cara não no 1, mas ou no 0 ou no 2, então, sei lá, vou começar no 0. E aí você pode fazer isso daqui. Continua acumulando e aí você põe esse cara daqui sendo mais igual a 2. Você está incrementando ele de 2 em 2. Também funciona muito bem. Eu sei que vocês vão me perguntar por que, que eu estou mostrando dessa forma, qual que eu devo de utilizar. Eu mostrei com if, primeiro, para você entender que você pode juntar todas essas estruturas. Então, a gente já conheceu aí o if, o switch, o while, do while e o for. São 5 estruturas. A gente pode juntar essas estruturas da forma que quiser, né? Então a gente pode fazer a junção. Se eu tivesse mostrado assim primeiro, vocês não teriam visto que eu poderia colocar um if dentro. Então foi por conta disso que eu utilizei o if lá na primeira resolução. É a melhor? Não sei, isso aqui também é uma possibilidade, porque você vai de pares, né? Então tem que dar 62.750. Então, compilando isso daqui, rodando, 62.750. Deu a mesma resposta. Então está funcionando aí bonitinho. Se você quiser agora montar com o for. Então com o for também dá para fazer essa retração, né? For. Bonitinho lá o nosso for. Como que a gente vai montar? Então esse cara daqui agora é um for. E a gente vai colocar essa condição lá para dentro. Então for tem aqui alguma coisa. E aí a gente vai poder fazer isso daqui. Vou fazer esse esquema de declarar tudo aqui dentro. Então, eu vou pegar esse cara e vou declarar ali dentro. Então, aqui. E aqui tem a possibilidade de fazer esse número mais igual a 2, né? Então, eu posso fazer isso aqui dentro também. Só para mostrar que é possível. Tá ok? Você pode fazer dessa forma, olha só. Você pode declarar o número com 0 ou com 2, tanto faz, né? Número menor igual a 500, número mais igual a 2. Ele está sendo acrescido de 2 em 2. Então você pode fazer isso daqui. E aí você vai acumulando sempre os números pares. É uma outra possibilidade. Queria mostrar nesse caso que não necessariamente, não é obrigatório sempre ser mais mais ou menos menos. Você pode colocar aqui uma fórmula. Precisa ser contraída? Não, não precisa. Eu poderia colocar aqui que o número é igual ao número mais 2. Poderia escrever ele por extenso aqui, sem problema nenhum. Ou, se você preferir, você deixar lá a forma contraída também. Tanto faz. Ele aceita de ambas as maneiras. Então, compilando, rodando, 62.750. Mesmo valor. Então, está funcionando aí a nossa brincadeira. Então, são possibilidades de execuções diferentes. Obviamente, o intuito do exercício era você usar o if, né? Mas eu estou mostrando coisas que dá para fazer aí que diferem um pouquinho. Dúvidas? Tá? Efetuar a leitura de 15 números. Beleza. Parei aqui. Não vou nem ler o resto do exercício. Ele falou aqui, efetuar a leitura de 15 números. Vamos fazer um programa para efetuar a leitura de 15 números. Então, vamos começar lá. Salvar esse cara. Agora é letra D.
Beleza. Se eu vou efetuar a leitura de alguma coisa, se eu vou pedir para o usuário, eu tenho que importar meu scanner. Import java.util.scanner. Vou precisar criar um scanner, né? Então, vou fazer lá, scanner, leia, igual a new scanner. E aí eu vou escanear a entrada do sistema, system.in. Escaneei a entrada do sistema. Agora eu volto para continuar minha leitura. Estou lendo por partes. Vou precisar ler 15 números. Beleza. Eu sei que eu vou ter que ler alguma coisa. Então, já fiz a montagem da estrutura que me permitirá ler alguma coisa. Então, vamos ver o exercício. Ler 15 números inteiros. Então, eu vou precisar ler números inteiros. E, no final, apresentar o somatório e a média desses números. Então, eu preciso ler os números, somar esses números e calcular a média. São as três coisas que a gente vai precisar fazer. Então, eu vou precisar aqui ler os números 15 vezes. Eu vou precisar acumulá-los. E aí, eu vou precisar também da média. A média, o resultado de uma divisão, ele gera a possibilidade de ser um ponto flutuante, né? Ele pode não dar uma divisão exata. Então, eu vou criar a média como double. Média. Vou dar valores iniciais. Então, por exemplo, o número aqui começando com 0, soma, eu tenho que começar ela com 0, porque eu não posso ter nada antes, né? E a minha média aqui, eu vou dizer que ela também é 0 por enquanto. Dei lá os valores iniciais de cada um deles. E o Cristóvão fica incomodado com algumas coisas e é incrível, né? Quando eu falo, ninguém acredita, né? Aí eu fico um pouquinho melhor. Pronto, não fico tão incomodado. Agora eu fico mais feliz. Lembre-se, eu posso quebrar linha, não tem problema nenhum. Então você coloca a vírgula, depois dela você dá um enter, continua escrevendo embaixo, numa boa. O Java não se incomoda com isso. Nem o Java, nem o C, viu? Não é você, é o C, a linguagem C. Eles não se incomodam. Agora que eu tenho isso daqui, eu preciso ler 15 números. Então, eu preciso fazer uma leitura de 15 números. Como que eu vou ler 15 números, né? Eu preciso contar alguma coisa. Eu preciso contar de 1 até 15, né? Eu vou criar uma variável para isso daí, para me ajudar. Vou chamar ela de contador. Ela tem a função de contar. Então, aqui, ó, contador. Uma variável que tem a função de contar. Então, criei uma outra variável para contar. Legal. Agora sim eu posso fazer um teste. While alguma coisa, abre e fecha, chaves, e aqui eu vou fazer o teste. Eu quero contar até quanto? Eu quero ler 15 números, então meu contador tem que ser menor ou igual a 15. Vou contar 15 coisas, então meu contador tem que ser menor ou igual a 15. Perfeito. O que eu vou contar? Eu preciso pedir para o usuário digitar um valor para mim, né? Então, vou pedir para o usuário system.out.print, e aí eu vou pedir para ele, olha, entre com um número inteiro. Entre com um número inteiro. E eu vou ler esse número inteiro. Número é igual a leia ponto seu próximo valor em inteiro. Um próximo valor inteiro. Beleza. E eu preciso acumular. A gente já viu como acumula, né? Então, soma mais igual a número. Beleza, a gente vai fazer isso daí 15 vezes. Só que se eu fizer dessa forma, o contador nunca deixará de ser 1. Se ele nunca deixa de ser 1, ele vai ficar infinitamente pedindo este valor. Então, eu preciso, em algum momento, fazer contador mais, para que ele realmente mude de valor e ele faça a contagem de 15 execuções. Belezinha. Então, aqui a gente fez a solicitação para o usuário entrar com um valor. Eu acumulei esse valor na variável soma
e eu estou utilizando aqui um contador. Então, a gente já viu duas coisas bem interessantes. A primeira é um acumulador, que é a nossa variável soma. E a segunda é um contador, que é a nossa variável contador. Ela serve para contar número de vezes de execução de alguma coisa. O acumulador serve para eu ir guardando dentro, somando com o que já estava dentro dele. Então, eu sempre vou colocando e vou adicionando dentro dele. Ele vai crescendo conforme for passando. Após o término deste laço, eu vou ter a soma. Eu vou imprimir a soma para a gente ver. Então, system.out.print ln, e eu vou imprimir aqui a soma. Soma. E aqui eu vou colocar soma. Beleza? Estou fazendo a soma de tudo ali. Só para você ver onde tem parênteses, etc. Agora, eu preciso fazer um cálculo, né? Como que é o cálculo que eu preciso fazer? A média, ela é igual à soma dividido por 15, né? Beleza. E aí, tem algum problema aqui? Eu não vejo nenhum problema, tá tudo certo, tudo bonito, eu só preciso imprimir a média, né? Olha lá, bonitinho. Opa. Média. E aí, ó, a gente vai ter a soma e vai ter a média. Perfeito, vamos ver se isso aqui está certo. Compilou. Blá, 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 blá. Eu tenho um nome que deve estar errado ou eu não fechei alguma coisa. Weiler. Eu escrevi isso. Isso! Salva com o nome errado para ver o que acontece. Agora funciona bonito. Sempre salvar com o nome certo é a melhor alternativa, né? Vamos ver agora na nossa execução. Compilou, executou, vamos aumentar isso aqui para a gente ver. Entre com um número inteiro. Eu vou repetir o mesmo número, né? Eu vou entrar 1, 1, 1, 1, 1. 15 vezes. Então, 15 vezes somado vai dar 15. A média, 15 dividido por 15 deu 1. Perfeito, tá tudo certinho. Legal. Vamos executar de novo. Eu acho que a gente merece aí fazer um teste para verificar se está tudo bonito mesmo, né? A gente vai fazer lá, então. Eu vou digitar aqui. Opa, eu queria somar 1. 1, 1, 1, 1, 1. Agora deu 16. 16 dividido por 15 dá 1? Não, não dá 1. E aí a gente tem um problema. Por quê? A gente tem aqui um inteiro sendo dividido por um inteiro. A resposta disso sempre será um valor inteiro. E aí, a gente tem que converter. Como que a gente pode converter? Eu posso colocar um cast aqui, então eu poderia fazer alguma coisa assim. Double. Transformei um dos lados para double, né? Ou transformo os dois para double, ou eu posso simplesmente vir aqui e falar dividir por 15.0. Dividir por um double também funciona muito bem. Então, qualquer uma das saídas está tudo certo, não tem problema nenhum, tá bacaninha. Compilando, executando. Vamos ver agora se eu fizer novamente 2, 1, 1, 1, 1, e a gente faz um monte de 1, né? Olha lá que legal, deu 1,06666, deu uma dízima aí. Então, olha que bacana essa possibilidade, né? Lembrando, então, que quando a gente divide o inteiro por inteiro, a resposta é inteiro. Só lembrando. Beleza? Vamos ver isso aqui feito em do while, né? Então, vou lá no arquivo, salvar como. Esse cara agora vai ser transformado num do while. Então, a gente vai transformar isso aqui em um do while. Então, belezinha. Transformando no do while. Olha só que legal. A transformação super complicada, como sempre, né? Então, você vem aqui,
chama de do, faz o que tem que fazer, e aí depois você vai lá e fala o while e a sua condição. Beleza, vai dar exatamente a mesma coisa. Só para a gente testar, né? Vou colocar lá 2, 1, e aí a gente vai insistir no 1, só para dar uma dízima, para a gente ver também aí umas casinhas decimais. Perfeito, funcionou. Se eu quiser transformar isso daqui para for, né? Então vamos lá fazer com for. Então esse cara transformado para for. Então for, convertemos. E aí você vai pegar isso daqui, jogar aqui no lugar do vai escrever while, vai fazer, tira o while, coloca for, tira esse ponto e vírgula, pelo amor de Deus. Você pode declarar o contador aqui dentro, né? A gente não está usando o contador fora. Então, o contador, ele pode ser declarado aqui dentro. Então, eu posso fazer isso daqui. E aqui a gente pode levar o contador mais para cá. Posso fazer isso daqui. Aí aqui, só lembrando, tem que trocar aqui para finalizar. Belezinha. Mesma coisa, tudo bonitinho. Resolverá da mesma forma. Então, compilou, rodou. A gente vai fazer, então, mesma entrada. Vou colocar 3 agora. 1. Deu 17 a soma e deu 1,13 dízima, né? Bonitinho aí, funciona também. Então, são as possibilidades de execução de várias e várias e várias formas, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer com while, do while, for, não tem problema nenhum. E, para finalizar, a gente tem um último exercício, né? Opa. O último exercício aqui desses 5 é... Professor, Pois não? o senhor pode mostrar o do for, só mais um Claro. minutinho para mim, por Pois não. favor. Você está ligeiro hoje. Vai animando. Eu falo, me segura, porque eu vou animando e eu vou fazendo. Não pode falar para eu ir devagar, ir mais rápido. Não tem problema, não. Só perdi esse, tá tranquilo. Só deixa eu dar um confere aqui no que eu não apaguei, que eu acho que foi só aqui embaixo. Desce um pouquinho, por favor, professor, depois da média. A gente não mexeu nada ali para baixo. Não, tá certo. Só foi dentro aqui que trouxe a variável para dentro e tirou aqui o contador mais, ponto e vírgula, a gente colocou aqui para dentro também da estrutura do for, da declaração dele. Só faltou um ponto e vírgula aqui, acho que fechou. Joia, professor. Obrigada, viu? Imagina, mas me avisa, eu vou animando, viu? Desculpa, Tá perdão. Imagine, não, pode deixar. Eu aviso. Se apertar aqui, eu aviso. Sim. Sem problema, não há problema nenhum. Todos podem avisar, por gentileza, viu? Não fiquem aí, fala assim, não vou voltar, depois eu vou ver o vídeo. Fala que eu volto. Não vai aguardar término de aula, disponibilizar a gravação, nada disso. Muito mais fácil assim, né? A última agora é efetuar a leitura. Esse aqui é bacana, ó. Efetuar a leitura de N números e exibir a quantidade de números pares digitados. O programa encerrará quando o usuário digitar um 0. Agora, aqui, esse daqui, ele pede, mas ele pede de uma forma tão forte um laço while ou um laço do while que é absurdo. Por quê? Porque aqui a gente tem uma condicional muito grande, mas dá para ser implementado com for também sem problema nenhum. Mas que ele pede um while ou um do while, isso aqui é muito mais certeiro. Já os outros, por exemplo, apresentar aqui a soma dos 100 primeiros números, ele já vem pedindo um laço for muito mais claramente, né? E aí você começa a sentir qual laço você deve de utilizar para realizar a solução dos seus problemas. É feeling, literalmente, vai sentindo, você acaba percebendo, né? Conforme você vai fazendo os exercícios, vai apresentando-se, né, uns detalhes, né, bem sutis, que você acaba percebendo que um laço é mais útil, mais fácil, mais apropriado para ser utilizado. Não que seja obrigatório, né? Fica aí a gosto de cada um usar o que quiser. Então, nesse caso daqui, fazer a leitura de N números. Fazer a leitura. Pronto, paramos. Então, vamos lá. Arquivo, a gente vai fazer um novo arquivo Java, vamos salvar isso daqui na nossa pastinha.
E ele vai ser o exercício E com o while, né? Então, vai ser esse cara aqui que a gente vai fazer. Ele tem esse pedido que eu estou falando de ler, então, se vai fazer algum pedido de leitura, a gente já vai colocar com certeza, fazer um import do nosso java.util.scanner. E, se a gente importou, a gente vai precisar usar. Para usar, a gente precisa declarar um scanner para a gente usar. Scanner leia igual a new scanner system.in. Beleza, a gente já fez aí a criação do nosso scanner. Então, a gente declarou e já declarou um scanner para ser utilizado. Maravilha. Então, esse primeiro passo já foi feito. Ler N números. Então, eu preciso fazer aí alguma coisa que fique lendo infinitamente. Então, qual que é a condição para parar a repetição de leitura? Até o n ser igual a zero. E aí vamos fazer uma brincadeira aqui. Vou declarar então int, vou chamar aqui de número, é o nosso n, nosso número. Começando em zero, aí a gente vai fazer o nosso laço, então vamos escrever aqui o nosso laço, while alguma coisa, abre e fecha, e aí a gente vai fazer aqui, enquanto o nosso número não for, não, exclamação, for igual, então não igual, ou seja, diferente de zero. Enquanto ele for diferente de zero, eu vou fazer lá system.out.print e eu vou mandar mensagenzinha para o usuário. Entre com um número. E aí aqui eu vou colocar uma dica para ele. 0 para sair. Dicasinha lá para o usuário. Então, entre com o número. 0 para parar, né? Parar, acho que foi melhor. Para parar, né? Para parar ficou bem. Tá parecendo música de axé, né? Ó, isso aqui dá som, cara. Ó, que legal. Deveria ser, né? Alguém de axé. Vou escrever letra de axé agora, porque eu já tô pegando a manha. Para parar, ó. Leia. Quem gosta de axé deve ficar muito pé da vida comigo, né? Next int, a gente lê o número. E aí ele fala o seguinte: a gente deve de somar os números pares. Então eu preciso aqui de um acumulador, né? Então eu vou novamente criar aqui, ó, soma dos números pares, começando em zero. Declaramos lá uma variável nova, soma dos números pares. Como que eu testo para verificar se o número é par? If, e aí eu vou testar aqui. Se o número que foi digitado dividido por 2, o resto dessa divisão for igual a zero, eu vou acumular. Então, eu vou fazer soma pares mais igual a número. Perfeito. Era isso daí que ele queria, né? Contar. É soma? Soma ou contagem? Quantidade, perdão. Conta pares. Então, conta pares, não soma. Ele quer contar. Então, a gente não vai fazer acúmulo, eu vou contar. Esse cara começa em zero e eu vou contando a quantidade de números pares aqui. Se o número é par, eu vou contando. Mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Beleza? Então, zero for exit. Bush. Nossa, perfeito. Professor, daquele jeitinho que o senhor tinha feito, ele ia acumular no número, é isso? Tipo É que o 15, exercício 16, ele 17, pede né? para exibir a quantidade. Então, você vai contar quantos números pares. Ok. Então, é um contador e não um acumulador, né? Beleza. Então, por conta disso, conta a quantidade de números pares, conta os pares aqui. E aí eu estou contando quando o número é par. E aí, no final, a gente tem que exibir a quantidade de números pares, né? Então, aqui ao final, eu vou fazer lá system.out.println
Pô, tá difícil. Números pares digitados. Quantidade de números pares digitados. E aí eu vou colocar aqui mais conta pares. Tá aí, mais conta pares. Estou contando a quantidade aí de números que forem digitados, né? E são pares. Beleza, aqui tá bonitinho. Então, o que vai acontecer agora? Compilando o meu programa, rodando o meu programa. Quantidade de números pares digitados é igual a zero. Já finalizou. Claro que vai finalizar. Eu fiz de propósito, né? Isso aqui é um problema que a gente tem. E esse problema é quando eu falo para você. Eu disse que isso aqui chamava um while, mas na verdade isso aqui chama um do while. Por quê? Com o laço while, eu tenho que garantir que ele entre no laço. Eu declarei minha variável int número igual a zero. Quando eu disse lá número igual a zero, eu faço um teste enquanto o número é diferente de zero, ou seja, ele nunca vai entrar nesse laço. Esse laço não vai ser executado. Por quê? Porque o número já começa com zero. E zero é igual a zero. E eu estou testando, eu quero testar alguma coisa que seja diferente. Então, zero sendo igual a zero, ele não entra, vai dar falso. Ou seja, ele nunca vai pedir um número. Solução nesse caso. Começa com qualquer valor diferente de zero, né? Comecei aqui com qualquer valor diferente de zero. Vamos ver. Compilou, rodou. Agora ele está pedindo, então ele entrou no laço. Então eu vou digitar zero para ele sair. Não, vamos digitar um número ímpar, né? 1. Vou digitar agora 2 e vou digitar 0. Então ele tem que contar apenas um número par. E ele me conta 2 números pares. Por quê? Porque o 0 é par. Ele contou o 0. Esse é um problema. Vamos perceber novamente. Olha lá, executando esse cara novamente, olha só. Vou digitar 0. Ele contou um par. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está contando números que não deveriam contar. O 0, ele não deveria contar, porque o 0 é para parar, né? Então, não deveria contar o 0. Bem, eu posso fazer aqui a junção de um teste. Se número não for igual a 0 e o número dividido por 2 for igual a 0. Então, se o resto da divisão for igual a 0. Por que eu coloquei... Opa, tá faltando um 0 aqui, perdão. Por que eu coloquei essa condição aqui primeiro? Porque isso daqui já é a condição que vai falar assim, eu não quero nem testar se o número é par, se ele for o 0. Se for o 0, pulo. É para cair fora. E é exatamente essa a ideia. Por isso eu preciso repetir essa condição aqui dentro. Eu posso fazer isso, então isso daqui é uma coisa possível, ou se você não fizer isso aqui que está selecionado, você tem que imprimir, vai ter que tirar um do conta pares, você vai ter que fazer conta pares menos 1. Então são as duas possibilidades. Não é errado, você está ajustando porque tem um caso específico que acontece. Por isso que esse exercício eu acho legal. Então, ele envolve algumas dicasinhas importantes, né? Agora, executando, novamente, vamos testar, né? Então, aqui, só para a gente ver, vou digitar 1, 2, 0. Um número par. E aí, ele vai contar a quantidade de números pares que você quiser, né? Então, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 1, 0. 2, 4, 6 e 8. 4 números pares. Belezinha. E aí, está resolvido. Lembrando, então, desse detalhe. Como a gente está usando um laço condicional while, ele vai ter que ser ajustado. O valor inicial da nossa variável teve que ser ajustado para ele entrar dentro desse laço, porque senão ele nunca vai entrar. Primeira coisa importante para perceber nesse exercício. Segunda coisa importante. No nosso contador, a gente estava contando também o 0 quando era a saída. E a gente não pode contar isso daí. Então, aqui a gente colocou essa condição, número diferente de 0 e aí eu faço o teste para verificar se o número é par. Se você contar o 0, você depois tem que fazer o decremento de 1, ou imprimir isso aqui menos 1. Também é uma possibilidade. Então, são as duas possibilidades importantes que devem de ser pensadas aí na execução deste exercício em específico. Beleza?
Para transformar isso aqui em do while, aí o do while é legal, olha só. Arquivo salvar como, vamos transformar ele num do while. Transformando ele num do while. Como que eu vou fazer? Do while, opa, deixa eu só colocar aqui o nome correto, né? Como que eu vou fazer? Esse cara daqui vai lá para o final, aqui fica escrito do, e aqui fica escrito while e a minha condição. E olha só que legal que pode ser feito. Vou colocar aqui 0, número igual a 0. Estou começando com ele igual a 0. Aí você pode falar assim, nossa, meu Deus do céu, e agora? Será que não vai entrar no laço? Vai entrar. Por quê? Ele garante a primeira execução. E aí, na primeira execução, eu altero o valor, né, de 0 para o que o usuário digitar. Então, compilando, executando, você tem lá, né, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Contou 2 números, né? Ele contou o 2 e contou o 4. O 0 não entrou na contagem. Então, essa é uma possibilidade interessante. Esse exercício você percebe que ele chama a utilização do while, justamente por quê? Porque eu posso declarar a minha variável, inicializar ela com 0, e aí eu não vou ter problema nenhum. Na verdade, eu não preciso saber se é o valor que está sendo comparado, porque ele vai entrar no laço de qualquer forma. Então tem essas dicasinhas. Shein, a ordem não importa, mas tem um problema aqui. A ordem não importaria se você utilizasse um E somente. Então, se você utilizasse o E burro, né? O E comercial sozinho. Porque aí ele teria que resolver as duas expressões. Agora, quando você utiliza o E inteligente, você consegue fazer o quê? Uma avaliação prioritária. O que você acha que é melhor? Eu testar o número e depois verificar se eu poderia utilizar ele ou verificar se eu posso utilizar para depois testar o número? É uma questão de priorização, né? Você pode colocar na frente, vai diminuir a quantidade de testes lógicos. É ínfimo, mas diminui mesmo. Então, por exemplo, nesse caso daqui, da forma que está, se o número é diferente de 0, aí eu testo. Então, só se o número não for 0, que eu vou testar se ele é par. Se você testar se ele é par primeiro, você tem alguma vantagem. Você vai testar literalmente todos os números para verificar se ele é par, né? Todos. Para depois, somente os números pares, ele vai verificar se esse cara daqui é 0. O 0 não é par. Então, todo número ímpar, ele também vai descartar. Eu acredito que dessa forma fique mais útil para mim. Por quê? Quando chegar no 0, ele não cai nem no teste, ele já pula. É uma questão de escolha daí, de qual você acha que vai ser mais executado. Eu acho que assim vai ter menos testes lógicos para serem feitos. Opinião minha. Posso estar enganado. Tem que colocar num papel e analisar. Mas como isso aqui é uma questãozinha bem simples e a gente não vai ficar infinitamente digitando coisas, eu nem pensaria muito qual que eu colocaria primeiro. Eu colocaria e tá tudo certo nesse caso daqui. Vamos transformar esse cara daqui em do while. Não, perdão, a gente já fez o do while, né? Transformar ele em for. Agora vem um enrosco, né? Transformar esse cara em for. Vou pegar até o while aqui para a gente ver. Para transformar ele em for, no for ele não vai ser tão simples assim. Você vai notar que vai ficar esquisito. Por isso que era tão importante todos aqueles exemplos com for que a gente fez antes, né? Então, vou mostrar aqui, ó, salvar esse cara como for. Ele vai ficar estranho um pouquinho, mas funciona numa boa, sem problema nenhum, né? Então, mudando o nome, belezinha. Olha só o que acontece quando a gente vai transformar esse cara em for. Quando a gente transforma ele em for, esse teste daqui é um teste muito louco, né? Diferente, porque eu não tenho incremento para mudar esse cara. É através da leitura. Eu posso ainda dizer que esse cara daqui seria, sei lá, colocar a variável número 1 aqui dentro? Poderia, isso não tem problema nenhum.
Mas aqui também tem esse detalhe. Eu preciso declarar de tal forma que o número entre no laço, né? Então, essa declaração aqui, ela precisa acontecer. Você pode fazer simplesmente isso daqui, e aí vai resolver o teu problema. Você precisa colocar o ponto e vírgula, teste, ponto e vírgula, a incremento. Então, a inicialização nossa a gente deixou em branco, e o incremento a gente deixa em branco, porque não tem incremento aqui. Você pode fazer dessa forma, funciona, e você também pode declarar esse cara aqui dentro, né? Para o número igual a 1. Mas não tem sentido dar o valor inicial para o número ali, né? Porque você vai mudar ele na leitura. Então, nesse caso específico, eu faria dessa forma a solução. Coloco o for, ponto e vírgula, porque eu estou deixando aqui a inicialização da variável vazio. O teste lógico continua, ponto e vírgula, e o incremento eu estou deixando vazio, porque não existe incremento nesse caso específico, né? E aí, olha só, vai funcionar bonitinho. Lembrando, esse cara daqui tem que ser diferente de 0 para ele entrar no laço. Compilou, rodou, e aí ele vai pedir, então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 0. E aí ele conta 2 numa boa, normal, funcionando. Mas essa daí é a grande diferença, né? No caso, tem que colocar os pontos e vírgulas aqui, porque faz parte da estrutura do laço, beleza? A gente fechou aí 15 exercícios feitos nessa primeira aula, bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só perguntar. Dúvidas?